Fala aí, mestres, beleza? Thunder aqui, trazendo pra vocês mais um anime do nosso guia de final de temporada, da temporada de janeiro e inverno de 2018. E agora, um dos animes que vai ficar pra história, que com certeza Sangatsu no Lion fez coisas incríveis. E Rafa, apresente-se. Olá e dane-se a mim, vamos logo pra essa review de um dos melhores animes, não da temporada, não do ano, mas da atualidade. Sangatsu é um anime que simplesmente deve ser visto por todos vocês. Com certeza, com certeza. E qual é a sinopse de Sangatsu para as pessoas conhecerem? Simples nada, mas vamos lá. Temos o nosso querido Kiriyama, que é um jogador de shogi, ele tem casos à parte, ele tem muitos problemas para se relacionar e várias outras coisas que não quero entrar para não dar spoiler. E ele conhece de uma família de 3 garotas, a Akari, a Hina e a pequena Momo, e essas 3 irmãs acabam meio que mudando a vida do Kiriyama de certa forma. Elas dão uma vivência pra ele totalmente diferente e a história vai indo a partir daí, literalmente. Porque a partir daí a história simplesmente vai. Sangatsu é um anime vivo em todos os aspectos, obviamente, mas a proposta dele é tão viva quanto, porque um anime que aparentemente se trata de um slice of life, onde você tem o Kiriyama que ele está tentando sobreviver no mundo do shogi, e você tem enraizado o conceito do esporte, inclusive em Sangatsu no Lion, com a parte do shogi, e até aí um drama por causa do Kiriyama ter uma série de problemas até psicológicos, né? Ele enfrenta uma vida bem dura por causa dessa realidade que ele vive, mas Sangatsu não é só isso. Sangatsu, ele faz muito além de esportes, de drama, de slice of life. Ele consegue fazer tudo o que ele quer e bem feito. Então, se numa parte da obra ele quer falar sobre drama, se uma parte da obra ele quer falar sobre esporte, sobre slice of life, sobre reflexões, ele consegue fazer tudo. É absurdo como ele consegue fazer tudo e muito bem feito. Tudo bem, a parte do esporte talvez seja não a de menor qualidade, porque isso vai exigir de você precisa ter conhecimento de shogi, o anime ele até ensina alguns aspectos do shogi, mas shogi é um esporte muito difícil, né? É um jogo de tabuleiro bem complexo e só com Sangatsu não daria. Mas Sim, mas, não, já começando como Sangatsu é ótimo, é interessante como o anime, mesmo que você não saiba de shogi, ele consegue passar muito bem como tá a situação. Como ele consegue passar, eles estão num momento tenso, quem tá ganhando, quem tá perdendo, o que essa jogada pode acabar influenciando, não em estratégias em si, mas no resultado da partida e até na linha de pensamento das pessoas, que já deixa tudo muito mais atrativo. Porque você vê o negócio completamente imerso na situação. Mas não porque o jogo em si é interessante, mas é porque o desenrolar da partida pela mente dos personagens é incrível, é super interessante. Então, mesmo que você não entenda, ele ainda tem uma riqueza muito grande pra te contar. Sim, e essa riqueza, ela se vale muito à produção, que já a gente entra, né? Mas é interessante como tudo funciona, e bem feito. É absurdo como um anime consegue abrir o leque, e quando eu digo abrir o leque, é em absolutamente todos os âmbitos. Porque você começa conhecendo Urei, você começa a conhecer as 3 irmãs, você começa num cast de personagens bem enxuto, né? Mas aos poucos, o mundo vai abrindo, os personagens vão vindo, e você vai conhecendo amigos do Urei, amigos das irmãs, professor, e os outros jogadores de shogi, a família de cada um deles, e o negócio vai, e vai. E cada personagem tem o seu próprio universo. E entrando já na parte de personagens, que eu acho que de longe é uma das coisas mais interessantes. É difícil até falar que é a coisa mais interessante, porque é absurdo tudo. Tudo é muito bem feito, né? Mas uma dessas qualidades, que são os personagens, eu diria, né? Eu gosto muito de usar essa palavra de verossímil, personagem muito orgânico. E Sangatsu dá uma aula do que é fazer personagem assim. É absurdo. Sim, e o que mais me surpreende é que, se você pegar em Sangatsu, nenhum personagem é inútil. Até os figurantes que só aparecem no episódio e vão embora. Eles têm uma concepção, um desenrolar, uma vida muito interessante. E mesmo
que eles só apareçam pra lá, eles vão acabar sendo importantes ou referenciados mais à frente. Sangatsu tem uma riqueza, principalmente de que, mesmo que seja só um personagem que só faça um papel em um lugar, por exemplo, alguns jogadores de shogi, eles ainda têm a vida deles rolando. E você percebe isso, o anime te mostra isso. Eles têm a própria vida rolando. Eles não param só porque teve um caso com a Rina, então tudo pra focar na Rina. Não, tudo rola organicamente como deveria ser. Ninguém vai parar só por uma personagem em si. Eu acho isso maravilhoso, porque muitos animes, quando acontece o arco de um personagem, é o arco do personagem e do protagonista. Não, em Sangatsu não. É o arco do personagem, mas o mundo ainda anda sem ele. É maravilhoso. É absurdo pensar que o próprio Urei tem certos arcos de personagens, entre aspas, ele nem aparece. Nem diz respeito a ele. E a história continua rolando tão interessante quanto. Não é porque o Urei é um mau personagem, é porque todos os personagens aqui são igualmente interessantes. Até os personagens que eles foram feitos assim pra você não gostar tanto, eles têm algumas concepções um pouco às avessas, e obviamente é a proposta deles, e nem todo mundo são boas pessoas, né? E como eles conseguem retratar isso, até esses personagens que foram feitos para não serem carismáticos, para não serem agradáveis, eles são feitos, eles são concebidos e eles têm o seu impacto. Você quer dar porrada naquele personagem, você ama aquele personagem, você odeia aquele outro, você tá cagando pro outro. Então, assim, todos eles são vivos porque eles representam muito bem pessoas. E isso daí não é só porque Sangatsu é um slice of life, mas ele sabe fazer isso muito bem pra contar a sua história. Tanto que, assim, eu não prendo nem Sangatsu a um gênero específico. Ele é uma obra que consegue superar qualquer gênero que a gente coloque de estrutura narrativa. Existe, obviamente existe. A gente pode atribuir ele a um drama, a um slice of life, a um anime de esporte, mas ele não se prende a isso. Ele é uma obra tão viva que ele supera isso. Um bom exemplo que eu posso dar é o próprio Fullmetal Alchemist. Ele é uma obra acima de qualquer classificação. Sangatsu, ele entra nesse mesmo patamar. Mas basicamente, me impressiona até como o Sangatsu, ele tem um grau de verossimilhança com um espectador muito rico. Mesmo que a pessoa não passe por isso, se ela pelo menos entende ou tem uma certa empatia, é perceptível que aquilo é real, que a dor que tem lá do personagem é super palpável, é super orgânico e é basicamente incrível. Eu não tenho muitas palavras para descrever e eu até sou meio suspeito para falar de Sangatsu porque foi o primeiro anime que me fez chorar, mas eu já falo disso depois. Bem, eu acho que explicando melhor, né, fechando essa parte de personagens, eu acho que dá pra explicar dessa forma. Ele é um anime que mistura verossimilhança com reflexão. Então, você tem os personagens agindo e interagindo de uma forma muito real, né, obviamente respeitando os conceitos de serem personagens japoneses, né, então eles agem dessa forma, mas eles misturam também, e eu acho muito interessante, pode ser até que é algo que atrapalha algumas pessoas, as narrações, monólogos, expositividade de pensamentos. E isso funciona como se fosse poemas, como se fosse contemplações, sabe? Os personagens começam a pegar um fio da meada e eles começam a esmiuçar isso e é super interessante. Às vezes isso acontece em partidas de shogi que, dependendo da situação, acaba maximizando os sentimentos e explicando pra você o que tá acontecendo. Então, quando o personagem começa a fazer alusões à água, a outros elementos, a fogo, a uma lavoura queimando, tudo isso é rico e vale como reflexão e concepção. Então ele consegue criar um meio termo ali que ele é real com interações e rico com reflexões. Isso junta e faz uma equação muito única para Sangatsu que poucas obras conseguem chegar num nível de equilíbrio tão bem feito quanto. Porque você pega, por exemplo, superexpositividade, você lembra a Battle Shonen, você lembra a obras que gritam muito o que tá acontecendo na tela. Sangatsu faz isso. Assim, ele não é só sutil a todo momento. Tem horas que realmente ele chega e fala, ele verbaliza o que os personagens estão sentindo e vendo. Mas isso é
feito de uma forma positiva, isso é feito de uma forma que agrega. Nenhuma reflexão é simplesmente jogada e, tá aí, joga, pega se você quiser. Não, tem todo um contexto, tem toda uma situação criada ali. E vira a linguagem dele, obviamente, porque ele propõe uma linguagem própria e também vira um elemento, um mecanismo muito bom pra criar em cima, pra criar personagens, pra criar momentos, pra criar sentimentos. Então, é essa mais ou menos a fórmula narrativa, se eu posso dizer assim, que Sangatsu utiliza pra fazer tudo. Pra fazer personagens, momentos e tudo mais. E outra coisa também que funciona de uma forma muito bem acertada, né, pelo menos no seu próprio tempo, no seu próprio ritmo, na sua própria proposta, é o ritmo de Sangatsu. Você não precisa gostar de tudo. Existem momentos que, por exemplo, se você gosta muito mais de Slice of Life, não gosta muito da parte de esporte de Sangatsu, talvez você pode se incomodar muito com os momentos de esporte de Sangatsu e falar, poxa, esse episódio inteiro foi só sobre esporte, mas calma que tem um segundo episódio que vai falar, sei lá, das irmãs, vai falar do Rei, vai falar de outros personagens. Então, assim, ele não petrifica apenas em um momento. Ele não fica só aquilo e vai. Sangatsu, ele é bem dinâmico na sua forma de criar e contar as histórias e pegar cada pedacinho e ir montando. Ele dá tempo ao tempo pra tudo. Então, isso pode agradar muitos que gostam de Sangatsu por toda a sua qualidade, mas quem quer ver apenas uma face de Sangatsu vai se sentir incomodado porque ele não foca em um personagem. Muito pelo contrário, sabe? Todos os personagens coexistem e nem todo mundo ninguém, eu diria, é o personagem principal. Você tem o Rei, que é o nosso personagem focal, mas nem ele é o personagem que resolve tudo, que está em todo lugar, que está a todo momento. Então, é interessante e aceite isso, porque isso é extremamente bem feito. Sim, é até muito bom como o Sangatsu consegue harmonizar tão bem as partes sérias com as partes cômicas, porque você tá numa situação super séria de algum personagem, ele tá numa reflexão importante e eles param um momento importante pra fazer piada, mas não é de uma forma retardada, é de uma forma bem feita pra descontrair. Eles terminam a reflexão do personagem, ao menos, e finalizam com uma parte divertida, uma parte leve, super bacana, alegre. É simplesmente fantástico como ele consegue ir do céu ao inferno e vice-versa de uma forma muito simples e rápida. Eu fico até surpreso como ele consegue me fazer chorar e rir quase que na mesma cena. No mesmo episódio, inclusive, né? Mesmo episódio, meu Deus. Eu acho que, assim, toda a qualidade de Sangatsu não seria tão maximizada se não fosse por 3 fatores. Eu acho que tem um terceiro fator aqui que a gente acaba não falando muito, mas que também foi muito presente e que fez todo sentido, né? Primeiro, Shimbo. Akio Kishimbo, o diretor, o cara é um monstro. O cara é um monstro, o que ele fez em Sangatsu só reforça muito mais a qualidade de profissional que ele é. O Shimbo é um diretor que quer contar uma história. Ele pega algo e trabalha de uma forma magnífica. O que ele fez em Sangatsu, assim, por toda a história de trabalho dele, talvez foi um dos melhores trabalhos que ele já fez. Diferente, muito diferente de todos os outros, né? Você pega Madoka, você pega Monogatari Series, Sayonara Zetsubou Sensei, são obras completamente diferentes de Sangatsu, com a sutileza que Sangatsu tem. E ele foi lá e apareceu. E ele fazia o dele. Quando era pra fazer uma cena de comédia, ele fazia a comédia dele. Quando fazia um momento tenso, é a tensão dele. Um momento de drama, um momento de terror, de agonia. Ele brinca com as cenas e cria um leque, né, uma variedade até visual pra Sangatsu que, apesar dos pesares, funciona de uma forma magnífica pra fincar aquele pensamento, fincar aquela reflexão na tela. O cara estampa ali e fala, olha, é isso, sabe? Ele bate na sua cara e te deixa admirado, sem ar. É algo que só o Shimbo ou pouquíssimos diretores conseguem fazer com tanta qualidade. Sim, é algo que eu percebo até desde Monogatari, com o que ele faz, Sangatsu, é algo que não é sempre que ele costuma fazer. Ele pega e constrói tudo de uma forma incrivelmente rica, detalhada,
com as devidas abstrações e bizarrices dele, mas que encaixam muito bem e que tem um time. O que ele conseguiu muito bem aqui, time. E eu acho. E não deve ter sido uma simples coincidência, porque foi a todo momento. Todo momento ele sabia quando jogar uma abstração, quando elevar uma pena, quando dá o toque pesado, o toque leve. Ele mandou incrivelmente bem e praticamente, eu acho que demonstrou todo o potencial que ele tem aqui. Sim. E dele junto com a Shaft, porque são coisas simbióticas, né? Os dois, né? O Shimbo Falou Shimbo, falou Shaft. Bem isso. Né, ele é o cara que faz o negócio funcionar. Então, o segundo ponto de mérito é a Shaft, né? Porque tem ótimos animadores, ótima finalização, efeitos. Shaft é um estúdio maravilhoso. E a terceira pessoa que deve ser lembrada, que é a pessoa que fez o mangá, a Umino Chika, que é a escritora de Sangatsu, a escritora e artista de Sangatsu, que ela soube criar um mundo rico, que foi maximizado pelo Shimbo, obviamente, mas tinha conteúdo desde o começo. Tinha carne, tinha o que tirar dessa história. Não foi só o Shimbo criando a partir da mente insana dele, mas ele pegou uma história que já era muito rica e maximizou essa riqueza, criando uma história fantástica. Então, assim, questão de produção, eu simplesmente não tenho o que falar. É maravilhoso. Abra os olhos, abra os ouvidos e deixa absorver tudo que eles querem passar. Porque são uma sequência e várias cenas maravilhosas. Eu acho que um ótimo exemplo de onde você consegue extrair muito do que o que é a produção de Sangatsu são as aberturas. Porque aberturas e encerramentos, aliás. Porque tem tudo o que o anime tem. Tem músicas ótimas, até com uma letra muito interessante, que passa muito bem do que o anime é. Tem uma animação ótima e, principalmente, direção. A direção de todas e criatividade que, muito provavelmente, quase certeza, obviamente, o Shimbo meteu o dedo naquilo. Porque tem muita simbologia, muita representação. Tanto que as aberturas, se você parar pra pensar, elas são um reflexo do que é o Kiriyama nesse arco atual. Porque você começa com ele com uma abertura super dark, e o Kiriyama é mais pra baixo, e aos poucos elas vão indo mais alegres, assim como ele sobe. É simplesmente interessantíssimo como a própria introdução do anime consegue te entregar o nível de qualidade que ele é sempre. Sim, eu acho que o único ponto que fica muito a critério, se você realmente amar Sangatsu, é questão pessoal, é critério pessoal, porque uma coisa não é inegável, Sangatsu é muito bem feito tecnicamente, tudo nele é bem feito, absolutamente tudo. Então, por mais que possa ter alguma outra passagem não tão boa, algum momento de deslize de roteiro ou coisa do tipo, ele é um anime de extrema qualidade em todos os aspectos de certa forma, e o único critério que vai fazer você amar ou talvez não amar Sangatsu é o critério pessoal. Porque o resto, ele entrega, ele propõe, ele dá pra você. Então, se você tem algo a exigir de Sangatsu assistindo ele, exija de você, não de Sangatsu. Basicamente. Que, olha, já deixando minha conclusão aqui, eu sou a pessoa que simplesmente eu aceitei o que eles queriam me contar, não que fosse difícil de engolir, mas entenderam? Eu simplesmente fui tragado por uma história fantástica. Ele virou um dos meus animes favoritos e também o primeiro anime que me fez chorar na vida. Isso nunca vi. E ele me proporcionou muita coisa, não só assim, mas em âmbito pessoal, emocional, conselhos até que passavam no anime para personagens, eu acabei pegando. Então, é incrível. É um anime que, se você deixar pessoalmente ele te pegar, ele é muito marcante. E coisas que ele faz, que ele te explica, que ele tenta, é algo que você não vê em muitos animes por aí. É dos raríssimos hoje em dia que fazem. Então, basicamente, recomendação, sim, eu recomendo. Pra quem? Todos. É um anime simplesmente fantástico. Todos, ao meu ver, devem assistir Sangatsu no Lion e dar uma chance a essa história simplesmente incrível. Sangatsu, ele é tão rico e tão
amplo, que é difícil concatenar tudo e tentar explicar pelo menos uma boa parte do que ele é em um único vídeo. Inclusive, felizmente a gente fez uma review de episódio por episódio na reta final, né? Inclusive, não deu pra fazer de tudo, mas pelo menos a segunda parte da segunda temporada a gente conseguiu fazer review de episódio por episódio, pegamos ótimos momentos da obra, então vocês podem até conferir aqui embaixo, e é um anime vivo até nisso, sabe? Até em mensagens, em passagens, porque tematicamente, jogando por cima, ele fala sobre bullying, sobre crescimento pessoal, financeiro, o crescimento até como esportista da parte do Kiriyama, você pega muitas questões de passagem de geração, até relacionamento ele aborda alguns pontos, né? Relacionamento abusivo, inclusive. Você tem, assim, um roteiro tão vivo em tantas mensagens e tematicamente, inclusive, e tão real e próximo e atual, que é muito difícil você conseguir falar sobre tudo. É um anime com muitas passagens, muitos momentos, é um anime que te gera muitas recordações, ele te gera muitas opiniões, muitos problemas, muitas reflexões, que é algo simplesmente amável, né? É algo que, se você estiver com um peito aberto, Sangatsu entra e encrava as suas garras dentro do seu coração e você começa a amar isso daqui, que, sem dúvidas, é um anime cativante, carismático, que tem muito a te contar. Ele quer te contar muita coisa e ele consegue te contar muita coisa. Então, mais do que recomendado Sangatsu no Lion, mesmo que às vezes não seja o estilo de anime que você gosta ou procura, tenta dar uma chance. Honestamente, ele pode proporcionar e mudar a sua visão até sobre animes ou até mesmo sobre vários temas que ele tenta abordar aqui, que são sensacionais, né? Então, esse foi Sangatsu no Lion, espero que vocês tenham gostado. Assistam Sangatsu, ok? O dever de casa pra vocês. Assista, pelo amor de Deus, essa obra maravilhosa que deve ser vista por todo mundo. Então deixa seu like, compartilha o vídeo, assista também as nossas gravações aqui na Twitch, o link tá aqui na descrição, né? Compartilha também o vídeo pra todo mundo, veja os outros vídeos também que a gente fez de guia de temporada, que nessa temporada a gente vai fazer mais ou menos uns 15 vídeos. Então é isso, a gente vai ficando por aqui, e um bom anime, e até o próximo vídeo.